noite, meus queridos e amados irmãos. Boa noite. Discordo do pastor Miguel. A Bíblia não é o manual do homem, é do crente. Porque não adianta ter um manual e não ler. Não adianta ter um manual e não seguir. Mas nós não. Nós temos um manual e devemos seguir. Amém? Amém. Irmãos, a minha felicidade de estar aqui hoje é enorme. O pastor Miguel falou de igreja pirata. Conheço Miguel, eu não conheço ele do irmão Hélio, mas conheço bem próximo disso. Eu sei da luta de Miguel e nós travamos muitas batalhas em lados opostos, não opostos a Deus. Eu até brincava com ele, o pastor disse que ele ia ficar decepcionado quando chegasse no céu, porque iriam me encontrar. Eu só não admitia, meus irmãos, a igreja ser mais importante do que Cristo. Eu não consegui entender que eu tinha que estar dentro da igreja para ser salvo. Eu não entendia. Não cabia na minha cabeça pequenininha de nordestino a hipótese de eu precisar da igreja para minha salvação. E isso dava um nó na minha cabeça e eu chegava assim, ela não olhava para Cristo. Eu olhava para os irmãos. Aí o negócio desandava. Peraí, mandei. Daqui mandei para o pastor minha orelha. Bem delicado, assim, estou contra a tua vida, deixa eu estou em paz. Não foi assim não, irmão. Foi carinhosa, amorosa. Mas disse, irmão, por que você não faça a sua parte? Deixa eu lado. Mas, irmãos, muito feliz de estar aqui. Meu irmão Fabiano, eu tenho um amor, carinho, tanto por você, mas irmão, porque ele é muito grande, a gente tem que amar mais um pouquinho. O pastor Miguel, a irmã Francisco, eu vi Levi ali, eu vi Levi menor que Samuel. O tempo está passando. E conheço a árdua batalha de Miguel, mesmo quando não estava certo, a batalhava pelo certo. E sei o amor que a igreja tem por ele. E também nós, em Esperança, temos um amor muito grande para a igreja aqui e para o pastor Miguel. Então, ficamos felizes de estarmos participando deste evento de honra e glória somente a Deus, mas também de regozijarmos na alegria de termos em Campina Grande uma igreja que é coluna e a firmeza da verdade, onde o verdadeiro evangelho é pregado unicamente para a honra e glória de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, apenas no versículo 39. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. Amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Amém? Amém. Irmãos, por que começamos o culto com este versículo? Porque o que nós vamos estudar hoje à noite, tentarmos passar para os irmãos, é o testemunho dos verdadeiros crentes em Deus. Aí você me pergunta, mas todo crente não é verdadeiro? Será que todo crente é verdadeiro? Porque há crentes de igreja, há crentes de pastores e há crentes do mundo. Pessoas que saem de Soledade a pé para ir lá para Padre Inciso, o Pai Inciso, né? Isso aí é fé, é ser crente, mas não é crente da maneira correta. Então, hoje, nós que somos crentes, batista não por opção, mas por desígnio de Deus e da Bíblia, nosso testemunho está sendo um testemunho que glorifica ao nosso Pai, ou está sendo um
testemunho que envergonha nosso Pai. O testemunho, isso você tem que responder dentro de você, não é a igreja, não é o pastor. Meu testemunho, a minha vida é um culto ao meu Deus? Ou a minha vida está com um pé no mundo, outro pé no Espírito? Irmãos, eu gosto muito do irmão Neto, quando ele vai ao culto, ele diz: olha, estar desse lado de cá aumenta a responsabilidade. Mas estar em uma igreja de Deus nos dá uma imensa responsabilidade. Nos dá um selo selado com o sangue de Cristo. E o que nós estamos fazendo com isso? Com esse selo, com esta responsabilidade que Ele nos deu. O testemunho de um crente é de suma importância para o crescimento do corpo de Cristo. Vocês imaginem um corpo todo cheio de pequenas furadinhas ou pequenos furúnculos. Ele vai estar dolorido. Uma pequena unheirozinho dói o corpo todinho, né, quando bate nele. Então, o organismo tem que estar funcionando em perfeita sincronia. Eu sempre digo que é muito fácil ser crente na igreja, ou não é? Nós passamos por semana, a semana, o irmão Luiz é matemático, sabe disso, tem 168 horas. Não é, irmão? Eu nunca fiz, eu já fiz. São 168 horas por semana. Nós não passamos para a igreja, deixa eu ver. O crente bom chega meia horinha antes, passa no máximo 5 horas por semana na igreja. De 168 horas, ou seja, é muito fácil fazer como é, irmão, né? Se fingir, não, andar como crente, se vestir como crente, mas não ser crente. Então o nosso testemunho perante Deus está sendo convincente, está sendo um testemunho verdadeiro, ou nós estamos formando apenas ideais dentro da igreja e fora outro tipo de comportamento? O crente que é um crente da igreja e um crente fora da igreja, para mim, não é crente. Já está apenas interpretando, é um ator. E nós temos muitos. E talvez muitos também no meio batista. Espero a Deus que não seja nenhum de nós aqui. Glória a Deus por isso. Irmãos, então para fortalecermos o nosso testemunho, vamos usar a Bíblia como nossa base, como deve ser em qualquer igreja batista, bíblica, fundamentalista. Amém? Primeiro, Deus utiliza homens para ser suas testemunhas. Alguém sabe o que significa a palavra testemunhar? O que é um testemunho? A gente escuta muito falar, né? Mas o que é um testemunho? O que é dizer, eu sou testemunho do pastor Miguel? Testemunhar é afirmar algo fundamentado, é comprovar, é ter convicção plena, é uma prova, é que testemunhar indica algo concreto. Há testemunhas falsas, mas nós não somos falsos, nós somos verdadeiros. Então, Deus usa homens para serem as suas testemunhas. Por favor, Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Quando Cristo dá aos seus apóstolos a ordem de serem suas testemunhas. Amém? Amém. Mas recebereis no poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunho. Mas você vai me dizer, mas irmão Val, eu não estava com Cristo, então não posso ser testemunho. Nós não estávamos com Cristo, nós somos o corpo de Cristo.
Então é dentro deste conceito, meus amados irmãos, que devemos pautar a nossa vida, honrar ao nosso Pai. Nós tivemos agora, passado, o período junino. E eu vi nas redes sociais e também na escola que minhas filhas estudam, crente e transvestindo de filho de crente com negocinho do São João. Tem algum problema com a salvação? Eu vou perder minha salvação por causa disso? Não. Mas e meu testemunho? Como é que eu vou estar lá dançando quadrilha com o seu João e noivo eu estou aqui? Cristo é único e todo em Salvador. Como é que eu vou estar compactuando com as obras das trevas e noivo eu não, eu sou o único do mundo? Não tem, irmãos. Claramente, a Bíblia não há comunhão entre luz e trevas. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Eu não posso pautar a minha vida com base no mundo. Eu tenho que pautar a minha vida com base na Bíblia. A minha filha Ana Lívia, está ali atrás de Montalviano, não estou nem vendo, tinha um trabalho na escola, ela ia apresentar uns versos e rimas, mas lá na escola estava toda enfeitada de bandeirinha, de foto de São João, de São Pedro, São Paulo, Frei Damião, Frei Fernando, Frei Pedro, Frei João, tudo que tinha de freio. Você não vai. Porque lá tem um monte de foto, volta no mídia social, agora abriu o Paixão de Esperança, estava lá no São João da escola. Ela ficou meio assim, mas depois aceitou. Reclamou pouco. Não é que eu sei dizer para ninguém, irmão. Mas nós temos que entender que nós somos o diferencial, não o mundo. Nós estamos vivendo tempos, como diz o pastor Miguel, e Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, tempos trabalhosos, onde o inimigo usa todas as armas para nos atacar. Destruir, ele não vai destruir, mas ele vai nos atacar. Então nós temos que nos precaver disso. Irmãos, o crente é a única criatura do mundo que pode fazer qualquer coisa. Tudo que você imaginar lhe é permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Apenas convém aquelas que servem para me edificar e edificar os irmãos. Agora, eu estar em ambientes não condizentes a um crente, eu estou glorificando a Deus? Eu estou edificando ao irmão? Por exemplo, se eu vejo o irmão Genilson num barzinho aqui de lado, tomando um Guaraná, qual é o problema? Nenhum. Mas se tiver ao redor dela um monte de gente tomando cerveja, olha o irmão da igreja do pastor Miguel, está ali tomando cerveja com o pessoal. Porque é o olho. O olho é algo complicado. O olho do ser humano é perverso. Ele, inclusive nosso também, viu, irmão? Estou falando do mundo, não falando nós crentes também. Muitas vezes nós vemos irmãozinho assim, não está vendo o que está acontecendo, mas ele estava lá. O nosso olho é um olho que nós temos que ter cuidado com ele. Porque nós vemos coração, cabeça, boca. E a língua é algo difícil de ser controlada. É o outro foco do jogador. A boca fala que o coração está cheio. A boca não fala do que você não está sentindo, irmão. A boca não fala sozinha. A boca apenas traduz o que você tem dentro de você. Agora, se você está com uma árvore cheia de frutos dentro de você, você vai falar coisas boas. Mas se tiver com uma árvorezinha com as raízes contaminadas, vai ser complicado. Por favor, irmãos, Lucas 6.
45. Amém? Amém. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Os irmãos estão preocupados com as vossas bocas? Os irmãos estão controlando o falar? Porque muitas vezes nós sai sem nem percebermos. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o meu amado pai e com o meu segundo pai, que é Faustina Lívia, que é meu irmão mais velho, bem mais velho, e ele diz uma coisa que é bom a gente ter em mente isso mesmo e aplicar na vida. As coisas dos outros pedem. Se não é minha, se não faz parte, se eu não vou resolver o problema, né, irmão? Lembra? Se eu não sou o causador do problema, se não tenho poder para resolver, então não quero saber. Não adianta, irmãos. Não adianta querer resolver o problema dos outros, principalmente sem saber o que está acontecendo. Nós temos, irmãos, que frutificar coisas boas. Nós somos irmãos. Vocês imaginam num universo que eu não sei quantos milhões de pessoas tem no mundo hoje? Tem alguém que sabe quantos tem, irmão Luiz? Você tem matemática? Quantos milhões de pessoas tem no mundo? Quanto eu? 7 milhões ou bilhões? 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas, eu vou ser muito bondoso. Talvez tenha 3% disso aí crentes, viu? Ou seja, nós somos bem pouquinhos. Nós somos uma portinha bem estreitinha, tem que passar se arranhando todinho. Se nós somos esse pouquinho, e seríamos para ser a luz do mundo, nos juntamos com o povão, e aí, irmãos? E aí? Será que é correto a nossa boca falar as mesmas coisas que o mundo fala? Será que é comum, é normal a minha boca cantar as músicas que o mundo canta? Será que é normal a minha boca estar glorificando ao mundo, além de glorificar a Deus? Porque tudo que não é de Deus é do mundo. Não, é só uma besteirinha. A pior das hipocrisias do crente é a besteira. Não tem besteirinha, né? Tudo besteira. E erro. E erro não tem errinho, nem errão, é tudo erro. Então, a nossa boca fala que o coração está cheio. Agora o coração é o quê? Perverso e enganoso. Ele nos engana e ele é por cima perverso. Então nós temos que falar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, não tem como, em hipótese alguma, colocarmos bênção e maldição na mesma recipiente, no mesmo recipiente. Ou colocamos bênção, ou colocamos maldição. Não junta. Não junta. É mesma coisa de uma água doce com água salgada. É impossível, meus irmãos. Então, hoje, eu tenho certeza que quando Miguel foi convertido, foi chamado por Deus, há muito tempo atrás, era mais fácil ser crente. Porque não tínhamos o apelo à consciência dos olhos. Né, irmão? Bem menos, né? Mas, então nós temos hoje, nós chegamos em casa,
Se ligar a televisão, tem lá um monte de coisa te chamando para ir. Chega, aqui é muito bom, não está vendo não. Liga o computador, tem um negócio de, eu não sei como é que chama, as propagandas que entra na automática em alguns aplicativos, que você não tem nem como fugir dele, né? Você nem está lá, fazendo propaganda. Tem apelo comercial, tem apelo do lado da prostituição, tem apelo de todos os tipos. E o crente está nesse marzão aí. Eu sempre gosto de fazer essa... O crente é um pequeno barquinho dentro do oceano. Enquanto ele está lá, o oceano faz muito, joga ele para cá, joga para lá, e ele está. Mas quando for um buraquinho, não é só uma besteirinha. Furou, a água começa, aí ele começa a afundar. O crente não perde salvação, irmão. O crente é salvo hoje, é salvo amanhã, é salvo sempre. Mas o crente perde o testemunho. O crente, a pior tristeza de um crente é perder o testemunho. Em primeiro lugar, olha, o irmão Salviano é porque é crente. De novo é assim. E é porque é crente. Olha o irmão Neto, lá Esperança, estava tão bom, mas é porque é crente. Então nós temos que ter cuidado para que nossa vida seja um manancial de águas boas, cristalinas, que possam conduzir pessoas a Cristo, não afastar. Conversava hoje à tarde com o Monete, com Sérgio, esposa dele, e ela, hoje pela manhã, e ela dizia que se afastou de uma igreja pela sua mãe, com a irmã, pelo testemunho dos outros. Pela falta de testemunho. E as pessoas, irmãos, que são religiosas, elas amam tudo menos a Deus, glorificam tudo menos a Deus. Mas nós não somos assim. Nós somos batistas, porque a Bíblia nos manda ser de função. Nós somos crentes, salvos pelo poder de Jesus Cristo, para glorificar o seu nome. Nós não somos salvos para porque Deus está lá sem fazer nada no céu, para vou salvar alguém hoje. Ele nos salva e nos coloca numa posição. Nós somos estrelas, irmão. Nós somos vitrine. O crente é vitrine. Não pense que você é aquele produto que está em promoção lá, na entrada da loja. Você é vitrine. Você está sendo enxergado permanentemente. Todo mundo te olha. Os teus irmãos te olham. O mundo te olha. Você está sendo. Porque quando eu estou aqui, ninguém está me vendo. Mas se eu estiver na vitrine, todos vão me ver. Não, posso fazer uma pergunta? No caso aí, irmão, falando a gente não se envolver, mas no caso quando a gente tem um comércio e tem vários tipos de pessoas assim que vêm no nosso comércio. Por exemplo, eu tenho uma lan house, aí vai drogado, vai prostituto, vai gay, vai tudo. Eu procuro sempre passar a palavra para eles. Amém, mano. Entendeu? Isso é o contrário. Você tem uma oportunidade. A nossa vida é uma oportunidade de falarmos de Deus. Em toda situação. Nós não podemos. Acepção de pessoas, irmão, é uma coisa. Separação é outra. Não podemos estar juntos. Se envolver, né? Sim, exatamente. Podemos estar envolvidos. Podemos estar abraçando o que o mundo está nos trazendo. Mas se eu estou no mundo, eu não posso sair dele. Eu teria que morrer. Eu tenho que conviver com essas pessoas. Só que eu tenho que conviver de uma forma que elas enxerguem Cristo em você. Inclusive tem alguns que Deus, né? Através de falar para eles, hoje em dia alguns já deixaram de usar drogas, mas o preconceito do mundo ainda é muito grande. Aí, às vezes tem dificuldade para ter um prato de comida, alguma coisa, vão lá em casa, vão... Isso irmã, é um dos nossos próximos tópicos, os frutos do testemunho. Vocês acreditam que só o seu testemunho pode levar uma pessoa a Deus? Você sem nem sequer falar de Deus para aquela pessoa, você só, ela te vendo, olhando para ti, olha. Mas eu já ouvi pessoas da minha família falar assim,
tu fica dando prato de comer para uma pessoa assim que quer usar uma droga, não sei o que lá, mas ele tem que ter a chance dele. Eu falei do principal alimento, né? Certeza. Pronto, os frutos do testemunho. Por favor, Mateus capítulo 5. Versículo 16. Mateus 5, 16. Aqui, meu bem. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, nós sabemos que nossas boas obras não nos levam ao céu. Mas sabemos também que a Bíblia nos diz que amados, de vós espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Não fazem salvação, mas a acompanham. Como feituras suas criadas em Cristo Jesus, para as boas obras quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Por exemplo, minha vida, nossa vida, que está resplandecendo a luz de Deus, as pessoas estão olhando para a gente, rapaz, aqui é um crente. Ou estão olhando para essa vida. É bem duvidoso. O nosso, você sendo a luz do mundo, estando no topo, estando na vitrine, a vossa luz, talvez um incrédulo seja uma oportunidade de ver Deus, seja na tua vida. Aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, pessoa que não tem oportunidade, ou não quer, ou é afastada pela cegueira espiritual, pode te enxergar e ver em você Deus. Como também é o contrário. Pode te ver e dizer, rapaz, eu não quero ser crente não, para ser igual a isso aí, eu não quero não. Eu não quero. Eu não quero. Por quê? Porque minha vida não glorifica a Deus, não é um culto racional, meu Deus. Nós usamos nossos membros para servirmos a carne, antes de sermos resgatados da nossa vã maneira de viver. Esse resgate foi feito com o sangue de Cristo. Então, por que não devemos usar agora os membros da nova criatura para glorificar somente a Deus? Assim, meus irmãos, talvez o assunto seja um assunto chato. Cadê todo mundo? Eu sou o mais crente de todos os crentes. Eu não faço nada, eu não tenho. Mas nós temos que ter cuidado com as coisas pequenas. Porque a grande, daqui para a Soledade, o canto que tem mais acidente é numa reta, né? De perto de Oslo. De Oslo não, de Ildefonso, naquele setor ali, tem muito acidente. É uma reta. Lá em Santa Luzia tem umas curvas bem, o pessoal vai tudo com cuidado. As coisas grandes, o crente já está, e as pequenas. Não devemos, meus irmãos, deixar que a nossa vida